Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. O meu nome é Vanderlei Claudiana, essa é a minha filha, Carol. Oi. E hoje nós vamos compartilhar, a designação do Vem e Segue essa semana é para nós estudarmos Joseph Smith História. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 26 durante essa semana. Hoje eu vou compartilhar apenas o versículo 1. Hoje é dia 4 de janeiro de 2021, tá bom? E o versículo 1 ensina o seguinte aqui, diz assim, ó: devido às muitas publicações que foram postas em circulações por pessoas maldosas e insidiosas com relação ao surgimento do progresso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todas elas destinadas pelos autores a combater sua reputação como igreja e o seu progresso no mundo. Fui levado a escrever essa história para elucidar a mente pública e apresentar aos que buscam a verdade os fatos tais como sucederam, tanto em relação a mim como à igreja até onde tenho conhecimento desses fatos. Bom, então Joseph Smith ele foi levado a escrever o próprio testemunho dele, porque tinha os jornais ali que inventavam muitas coisas, as pessoas inventavam história ali. Então ele pegou e falou: eu vou publicar esse relato aqui para que todos possam ter conhecimento, para elucidar a mente pública, como ele menciona aqui, tá bom? Esse não é o único relato que nós temos, tá bom? Então o mais usado é esse mesmo em Joseph Smith História, mas temos outros relatos. Joseph Smith escreveu 2 relatos do testemunho dele. Também teve outros 2 escreventes que escreveu 2 relatos do testemunho de Joseph Smith. E hoje eu vou compartilhar, inclusive o relato que está lá no livro Santos, no volume 1, no capítulo 2, tá bom? Então, o que acontece? Muitas pessoas ficavam achando que não era verdade a história de Joseph Smith, porque existia diferenças nos testemunhos compartilhados, dependendo do primeiro que ele compartilhou, no outro, onde ele estava, ele compartilhava de maneira diferente para públicos diferentes, tá bom? Mas isso é normal. Por exemplo, nós temos aí os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que todos eles falam ali do nascimento, da vida de Jesus Cristo ali na carne. E você pode observar que nenhum desses registros não está escrito que outro está, ou traz um detalhe diferente de outro. Então isso é normal. Um texto trazer um detalhe de uma coisa não invalida o outro texto, tá bom? Até mesmo eu aqui no canal já compartilhei o meu testemunho, e certa vez eu falei que quando eu me decidi me batizar, eu não sabia onde era a igreja, porque eu não tinha visitado, eu não sabia onde os missionários estavam, não conhecia ninguém da igreja. E aí eu tive que orar para que os missionários voltassem, e pudessem me ensinar. Eu encontrei os missionários na rua, corri até eles, conversei, tá bom? Então eu prestei esse testemunho aqui já no canal. Só que o que acontece? Depois que os missionários me ensinaram, começaram a me ensinar de novo para me batizar, novamente dúvidas foram surgindo, saudade dos meus amigos que eram da outra religião. Então essas coisas que vai acontecendo, o que acontece, uma família que os missionários me apresentaram da igreja estavam jejuando para que eu tomasse a decisão certa de ser batizado. É a família do irmão Otávio lá, Deusdênia, Então, se outro momento de eu compartilhar o meu testemunho, eu compartilhar que uma família jejuou para que eu fosse batizado, não invalida a parte que eu tinha contado. Então, apenas por conta do tempo, às vezes eu conto uma parte, outra hora eu posso contar outra. É igual na história de Joseph Smith aqui, tá bom? Em certos relatos, dizia que ele viu anjos também junto na aparição do pai e o filho. Em outros relatos conta que ele ouviu passos, de alguém atrás dele. Então o fato de trazer um detalhe não invalida toda a história, tá bom? Na verdade só está dando ênfase em alguma parte, tá bom? E por isso que eu trouxe hoje aqui a primeira visão aqui, o testemunho de Joseph Smith, no livro Santo, volume 1, capítulo 2. Minha filha vai ler aqui para nós, tá bom? Eu escolhi esse relato aqui porque ele é cheio de detalhe. Eu convido vocês a prestarem atenção e ver o que o Espírito pode ensinar a vocês por meio desse relato, tá bom? Eu gosto bastante dele. Ao chegar à clareira, Joseph olhou ao redor para ter certeza de que se encontrava só.
Ele estava ansioso com a ideia de orar em voz alta e não queria ser interrompido. Com a certeza de que estava só, Joseph se ajoelhou na terra fria e começou a oferecer a Deus os seus desejos de seu coração. Clamou por misericórdia, por perdão e por sabedoria, para encontrar as respostas para suas dúvidas. Ó Senhor, suplicou, a qual igreja devo me filiar? Enquanto orava, sua língua travou, de modo que não conseguia falar. E ele também ouviu passos atrás de si, mas quando se virou para olhar, não viu ninguém. Mais uma vez ele tentou orar, mas ouviu novamente o som de passos que pareciam ainda mais próximos, como se alguém estivesse prestes a atacá-lo. Ele se ergueu de um salto, mas ainda assim não viu ninguém. Subitamente, uma força invisível se apoderou dele. Ele tentou falar novamente, mas sua língua continuava travada. Uma densa escuridão se formou ao seu redor, até que ele não conseguiu mais enxergar a luz do sol. Dúvidas e imagens terríveis lhe vieram à mente, confundindo-o e distraindo-o. Ele sentiu como se algum ser invisível, mas real e imensamente poderoso, quisesse destruí-lo. Em meio àquele terrível sentimento, usando todas as suas forças, Joseph clamou a Deus novamente e sua língua se desatou. Ele então suplicou por libertação, mas se viu afundado em desespero, esmagado pelas trevas insuportáveis e prestes a se abandonar à destruição. Naquele momento, um pilar de luz apareceu sobre sua cabeça, o qual descia lentamente do céu e parecia incendiar as árvores. Ao se encontrar rodeado pela luz, Joseph se sentiu livre do poder invisível que o sujeitava ao mesmo tempo em que o Espírito de Deus tomava seu lugar, enchendo-lhe de paz e alegria indescritível. Olhando para a luz, Joseph viu Deus, o Pai, pairando no ar acima dele. Seu rosto era mais brilhante e glorioso do que qualquer coisa que Joseph já tinha visto. Ele clamou Joseph pelo nome, apontou para outro ser que apareceu ao seu lado e disse: Este é meu filho amado, ouve-o. Joseph olhou para o rosto de Jesus Cristo, era tão brilhante e glorioso quanto o do Pai. Joseph, disse o Salvador, teus pecados estão perdoados. Quando seu fardo foi removido, Joseph então repetiu sua pergunta: a qual igreja devo me filiar? Não se filie a nenhuma delas, disse-lhe o Salvador. Elas ensinam como doutrinas os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam seu poder. O Senhor disse a Joseph que o mundo estava imerso em pecado. Ninguém faz o bem, explicou. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam os meus mandamentos. Disse que as verdades sagradas haviam sido perdidas ou corrompidas, mas prometeu revelar a plenitude de seu Evangelho a Joseph no futuro. Enquanto o Salvador falava, Joseph também viu hostes de anjos e a luz ao redor deles brilhava mais intensamente do que o sol do meio-dia. Eis que depressa venho, disse o Senhor, revestido da glória de meu Pai. Joseph tinha a impressão de que as árvores seriam completamente queimadas pelas chamas, mas elas ardiam como a sarça vista por Moisés e não eram consumidas. Tá bom, nós deixamos essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau.